Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho e esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilha nossos vídeos. E o principal é você dar aquele like. O like faz com que o YouTube venha recomendar os nossos vídeos para mais e mais pessoas e aí o nosso canal vai ter aquele crescimento. Lembrando que nós só fazemos um conteúdo por dia. Aqui a gente só fala do Botafogo e no final, na descrição do vídeo, você vai encontrar aquele link. E no link você sabe, né? Você faz ali o acesso àquela loja muito conhecida de todos nós. Você escolhe o seu produto, aquele produto que você necessita na sua casa, aquele produto que você quer dar de presente para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para sua mãe, ou seja, aquele presente para toda a família e até mesmo para um amigo, um livro, quem sabe, você faz ali a sua compra e nós vamos receber aquela comissão. Mas para isso você precisa entrar pelo nosso link que vai estar lá na descrição do vídeo. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre os nossos pontas, né? Nós vamos dar continuidade às análises do nosso elenco. Nós sabemos que tem jogadores para chegar, nós sabemos que existe uma possibilidade numa segunda janela, mas nós queremos falar daqueles que são os jogadores atuais. Eu estou ali com o Transfer Market aberto e no Transfer Market eu tenho condições ali de verificar ali os nossos jogadores. Então, pela ponta direita, nós temos o Luiz Henrique, que seria o titular natural, né? Agora é mais difícil a competição ali, porque o Júnior Santos está em ótima situação. Temos o Júnior Santos, que é o nosso artilheiro. Temos o Zapata, que ali, para mim, o Zapata, no Transfer Market, se você consultar, o Zapata aparece ali como ponta direita e temos ali também o Savarino. O Savarino e o Zapata, eu acho que podem até jogar pelo lado esquerdo, porque foi assim que o Zapata entrou no último jogo e é assim que o Savarino também está jogando, por conta das contusões, né? Do Jefinho e do Luiz Henrique está tendo essa possibilidade. Então vamos lá, vamos começar pelo Savarino, jogador que eu conheço, ele sempre foi protagonista no passado pela ponta direita, mas é um jogador muito versátil, que inclusive faz aquela composição de meia, né? Aquele meia ofensivo, então um jogador muito útil, muito versátil. O Luiz Henrique é aquele jogador do 1 contra 1. É um jogador que ganhou muita força física jogando lá na Europa, ganhou muita responsabilidade tática e é um jogador que tem se sai muito bem no confronto direto, no mano a mano, né? No 1 contra 1. Então é um jogador que vai ser muito útil. E eu espero também que ele faça muitos gols. Porque você sabe, há vídeos passados no nosso canal, tem muitos vídeos lá para trás. Nós estamos já no vídeo 215, eu acho que é o vídeo 215 que nós estamos. Mas nós temos muitos vídeos que você pode procurar. E eu sempre falo o seguinte, cara, o jogador tem que ter números. Jogador de ataque, ele tem que ter números, ele tem que ter assistência e ele tem que ter gols. Ele tem que ter participação decisiva nos momentos do jogo. Então é isso que importa para nós. São os números do jogador. E eu acredito que o Luiz Henrique possa nos dar muitos números positivos. Bom, aí nós temos o Zapata, que é um jovem jogador, se saiu bem nas Copas São Paulo e que, para grata surpresa nossa, ele foi relacionado no último jogo contra o Sampaio Corrêa, fazendo inclusive um gol. É o que eu falo, números. O que o Zapata tem? O Zapata não tem nenhum jogo, ele tem minutos. Ele tem minutos e um gol. Então é importante. Por quê? Porque isso é que vai fazer a diferença no final da competição. Eu quero lembrar também para você que uma competição, ela não é feita de 5 rodadas.
Uma competição é feita de fases e as que são mais longas, ela tem 38 rodadas, né? Como o caso do Campeonato Brasileiro. Então não adianta você sair bem em 5 rodadas e no final do campeonato você não ter o resultado positivo porque você foi mal em 25 rodadas. Então não é isso. Você se lembra do ano passado, onde nós tivemos um excelente desempenho durante praticamente metade do campeonato e meia, vamos colocar assim, metade do campeonato e meia. Então, não foi o que nos levou ao título. Por quê? Porque na metade, né, naquela metade que nós fomos mal, os números não contribuíram para que nós chegássemos ao campeonato. Bom, e por último, o Júnior Santos, que aí, como eu falei, aquilo que ele não fez no ano passado, porque no ano passado ele fez muitos jogos e poucos gols, correto? Ele não contribuiu com números no ano passado. Esse ano ele está bem acima da média, acima da média. E eu quero lembrar para vocês que mesmo em muitos momentos o jogador seja limitado, os números dele é melhor do que o número dos outros. Então o que importa? O que importa são os números, porque você depende de números para ser campeão. O campeão é aquele que chega com mais pontos. São números. Se você fez 70, o outro fez 71, quem é o campeão? O que fez 71 é simples, são os números. E os números precisam contribuir. O jogador precisa contribuir com o número. Então o Júnior Santos hoje é o titular da posição. Eu não tenho dúvida. Ele é o melhor? Eu acho que não. Mas nos números ele é o titular. E vai ser mantido. Por quê? Porque naquele momento joga quem tem os melhores números. Entendeu? Então não tem dificuldade nenhuma em entender que às vezes um jogador ou outro é mais limitado, mas que aqueles números que ele apresenta é melhor do que o outro. Então é simples. Correto? Então esses são os nossos pontas direita. Agora os nossos ponta esquerda. Nós temos o Jefinho, que está machucado, mas que também ganhou muita concepção tática, muita formação tática, porque teve uma passagem lá pela França, né? Ele teve aquela experiência do futebol mais dedicado à parte tática, né? Ele teve também uma melhoria ali no 1 contra 1 na velocidade. Vocês se lembram que no início do Campeonato Carioca o nosso artilheiro era o Jefinho. Correto? Ele estava fazendo muitos gols, tanto pelas pontas como fazendo aquela posição ali do 9, quando o Tiquinho fazia, né, aquele retorno para poder puxar a marcação, entrava o Jefinho ali e ele fez muitos gols, né? E tanto que era o nosso artilheiro, mas se machucou e aí não pôde participar mais, mas já está voltando e tem números bons. O outro é o Emerson Urso, também é uma grata surpresa. É um cara muito voluntarioso, um cara muito tático, tem força física para fazer aquela recomposição. Eu imagino que o Emerson Urso, ele parece muito com aquele jogador do que foi do Fluminense, o Wellington Silva, se não me engano. Era um baixinho, tinha dois, aí depois do Wellington Silva ainda teve outro, ou o Wellington Silva veio depois do outro. Tinha um baixinho que fazia muito bem ali pela ponta direita, aquela recomposição. O Wellington Nem é outro. Né? Ele fazia muito bem aquela recomposição e aquela chamada em velocidade para o ataque. É o caso do Emerson Urso, lembra muito, não tem muita estatura, mas é um cara que tem muita força, é um cara muito útil, né? Diferente do Segovinha. O Segovinha era um cara mais habilidoso, com muita habilidade o Segovinha, mas não tinha força física para fazer essa recomposição. O Emerson Urso não, o Emerson Urso pode fazer. E agora nós temos o Yarlen, que aqui para mim aparece como ponta esquerda. No jogo passado ele jogou como ponta direita. Então você vê um jogador que pode fazer ali as duas funções. E é um jogador muito habilidoso,
não é um jogador tão fraco assim como se imagina, né? E é um jogador que sabe usar o drible à distância. O drible à distância. Você pode ver que ele deu um jogo de corpo lá no cara, mas o cara estava um pouco distante dele, não tinha nem como dar um bote ali na jogada. O drible foi um pouco à distância do drible de corpo, depois uma finalização de perna esquerda muito boa. Ou seja, é um jogador que tem confiança. Imagina que ele não tenha a sua perna esquerda como sendo a mais utilizada, né? Vamos supor que ele seja um jogador destro, vamos colocar assim. Bom, então ele tem um bom chute pela perna canhota, né? E vamos supor que ele seja um jogador que use mais a perna canhota. É um jogador que sabe jogar pelos dois lados. Então, é muito importante. Bom, esses são os nossos pontos, tá? Eu quero fazer aqui ali 2 ou 3 minutos. Pelo que eu estou vendo ali, estou chegando a 11, então vou fazer mais 2 minutos para falar do treinador. Eu quero que você entenda, torcedor botafoguense, para você não cair nesse engodo de que o Fábio Mathias possa ser utilizado ali como treinador principal. Vou explicar para você. O treinador, ele é testado não nas partidas, ele é testado na temporada. Por quê? Porque muitos treinadores que passaram pelo futebol brasileiro até foram campeões. Eu cito ali, no caso ali no Flamengo, o Flamengo teve o Carlinhos, foi campeão. O Flamengo teve o Andrade, foi campeão. O Fluminense teve ali Cristóvão Borges, o Vasco teve o Cristóvão Borges. Muitos jogadores interinos fizeram bom trabalho, mas na temporada, quando eles foram testados numa temporada, o trabalho deles passou a ser mediano para baixo. Por quê? Porque na temporada você tem oscilação de resultados. Você ganha 2, 3, 4 e você perde 2. Quando você perde 2, você tem que ter capacidade, você tem que ter sido testado nessas condições. Correto? Vamos colocar assim que você é testado, como diz na química, na física, em condições normais de temperatura e pressão. Você não pode ser considerado uma pessoa testada só porque você teve 4, 5, 6 vitórias. Não. As condições normais de temperatura e pressão é que você vai perder 1, 2, 3 jogos, você vai ganhar 4, 5, você vai empatar 2, 3, e é nisso que você vai ter que ser testado, ok? Então é preciso ter um trabalho, é preciso ter uma concepção. Então o ideal para o Botafogo, eu espero que você entenda isso, meu amigo torcedor. O ideal para o Botafogo é ter um técnico que tenha sido testado, não um que esteja sendo experimentado. Ah, mas o técnico testado pode não dar certo. Claro, qualquer um pode não dar certo, correto? Só que o técnico testado, ele tem a experiência, ele tem a capacidade de entender que ele precisa sair daquela posição e que o trabalho dele precisa melhorar, correto? Então, vamos acreditar que precisamos de um técnico, correto? Tem vários técnicos aí, eu já até coloquei aí alguns que eu acho que seria bom para o Botafogo. Outro dia um amigo mandou para mim até uma mensagem dizendo que o Rafa Benítez, né, que estava no Celta de Vigo, é o cara que idealizou ali o TikTok do Barcelona, né? O Rafa Benítez estruturou ali o Barcelona também, passou por grandes times da Espanha, e o Rafa Benítez também está livre no mercado, então é mais uma opção. O meu favorito era o André Vilas-Boas, só que eu vi numa matéria de que o André Vilas-Boas, ele é futuro candidato à presidência do Porto. Então eu acredito que neste momento o André Vilas-Boas não está disponível para atuar como treinador de futebol. Ele tem a pretensão de ser presidente do Futebol Clube do Porto. E aí esse nome já está descartado. E aí temos lá Leonardo Jardim, nós temos o
Pedro Martins, nós temos vários outros, né? O próprio Luiz Castro, nós temos vários outros nomes que podem servir ao Botafogo. Então é por aí. Vamos esquecer essa história de Fábio Mathias no momento. No momento precisamos de um treinador, aquele que vai colocar ali estrutura, vai estruturar o Botafogo, vai estruturar a forma de jogar, vai colocar jogadas, vai implementar concepções táticas e técnicas em cima dos jogadores. Por quê? Porque ele é um cara que já passou por várias praças, né? Por várias escolas de futebol. É esse tipo de treinador que o Botafogo precisa.